Nós temos, na verdade, vários aspectos do ser, tá? Que nós chamamos de aspectos associados quando a gente está vivenciando. Isso está na psicologia, está na programação neurolinguística, está em várias técnicas de psicologia positiva, e ao mesmo tempo tem um lado metafísico, um lado de expansão da consciência que poucos falam. Então, recapitulando, você às vezes se sente desconfortável em algumas situações porque você utiliza toda aquela estrutura que está no seu inconsciente que você desenvolveu desde que era pequeno. Essa estrutura que vem no inconsciente cria vários programinhas mentais, por isso que esse assunto é muito falado na reprogramação mental, e é uma técnica muito usada em reprogramação mental, que significa que você aprendeu no passado a um comportamento, porque assim era, e instintivamente você desenvolveu. Por exemplo, você pode ter uma certa timidez social muito grande, porque você vivia numa família que talvez um pouco mais autoritária, e você tinha que ficar no seu caminho, não podia falar muito, e você cresceu assim com uma certa timidez. Ou em situações novas você aprendeu a não se arriscar, não é? A minha filha, por exemplo, ficou com um pequeno medinho de cachorro, e ela tinha 6 anos de idade, então isso não pode deixar crescer e virar um problema. Então eu fiz questão de passar por vários cachorros, até alguns grandes, e brincar com o cachorro, só para ela reprogramar esse momento. Ela nunca foi mordida por um cachorro, não foi impacto de trauma. Simplesmente deve ter visto algumas pessoas com medo de cachorro e absorveu, porque as crianças são como esponjas, e isso cria os programas de comportamento dela. E ela vendo isso, ela absorveu, estava com menos desconforto com o cachorro, hoje em dia. Então o que eu quero dizer é que esses programas mentais, eles ficam associados em primeira pessoa. O que é associação em primeira pessoa? É a forma como você vê as coisas acontecendo, e você está totalmente associado ao seu pensamento, seu sentimento, sua emoção, sua atitude, a forma de ter vontade de agir e a sua ação. Você age daquela maneira. É um programa mental que pode ser produtivo para você, mas quando você cresce, pode se tornar improdutivo. Um comportamento de chorar para conseguir as coisas pode ser muito útil para a criança pequena, que a mãe chega e acorre. Mas se ficar isso, está no trabalho, tem uma discussão no trabalho e começa a chorar, aquilo vai ser totalmente improdutivo para ela. Então aquele comportamento, aquele padrão que está automatizado, aquele artefato, aquele construto psicológico dentro da mente dela, tem que ser modificado. Então, para isso a gente aprende a técnica da dissociação. O que é a técnica da dissociação? Você olhar aquela pessoa que está agindo assim e vai para uma reflexão, você olhar, imaginar que você é uma pessoa com todo o conhecimento do seu inconsciente e você observa aquela situação e analisa. Isso está sendo útil? Está sendo produtivo? Está me ajudando a alcançar meus objetivos? Isso é um comportamento adequado para mim? O que eu poderia fazer de melhor? Aí você começa a pegar do seu consciente, do seu inconsciente, todas as dicas. Talvez você tenha lido um livro sobre comportamento, como ter mais calma. Talvez você tenha assistido uma live no TikTok falando sobre isso. Talvez você tenha visto uma pessoa num filme se comportar de uma maneira mais tranquila, viu um vídeo qualquer sobre isso, e começa a perceber como seria pegar esse comportamento, esse sentimento, essa emoção, e jogar dentro dessa pessoa em primeira pessoa. E à medida que você faz isso, que é uma técnica de visualização, você está ensinando a pessoa da primeira pessoa a maneira de modificar esse comportamento, a maneira de modificar esse pensamento, a maneira de modificar essas emoções. E aí você vai sentir que ela está ensaiando mentalmente isso. Ensaiar mental é uma técnica. Você pode fazer isso em frente ao espelho, pode fazer isso só mentalmente, pode fazer isso numa meditação. Aí você faz esse trabalho. Então, em segunda pessoa significa essa separação. Você refletindo sobre um comportamento e percebendo que o comportamento não é você. Que as pessoas dizem, eu sou uma pessoa muito tímida, ou então, eu tenho timidez. Na verdade, ela tem que dizer que ela tem um padrão do passado de timidez que ela pode modificar. E à medida que ela começa a falar, mudar as palavras, dizendo, esse comportamento de timidez já foi muito frequente no passado e eu estou agora trabalhando uma mudança de comportamento. O que ela faz? Ela dissocia do comportamento, dizendo que ela não é aquilo. Aquilo está nela como um padrão, tá? E ela não é aquilo. Aí eu dei uma metáfora, uma analogia, que eu achei bem interessante, que na verdade é como se a gente tivesse um grande livro de receitas no inconsciente. E eu comecei a perceber que realmente é como se o nosso inconsciente fosse um grande livro de receitas de comportamento. E o que você faz? Algumas receitas talvez não tenham sido bem escritas. Tem uma pegadinha. Você tem uma receita lá que no final o bolo sai muito amargo. E, por exemplo, receitas que você tem de comportamentos que te dão muita raiva. Uma pessoa te xinga na rua e você entra num espiral de raiva que é voar no pescoço da pessoa. Aí você não controla muito isso. E você quer fazer o quê?
você quer mudar essa receita de bolo. Primeiro você tem que entender que esse padrão que está lá, em primeira pessoa, associado, não é você. Você está lendo aquela receita. Você usou ela várias vezes, mas por que não botar um pouco de doce? Por que você não pegar dentro da sua visualização um tempero mais adocicado de alegria e bom humor? E da próxima vez que você estiver lá no momento de discussão, espontaneamente você vai abrir um sorriso e vai rir daquela situação. Porque você visualizou que durante aquele momento de comportamento você cria uma sensação de diversão, achando muito engraçado que a pessoa está irritada. E você vai ver pessoas, vai acontecer sincronicidade, você vai aparecer vídeos e pessoas fazendo isso, você vai ler a respeito em livros, e aquilo vai te enriquecer a tua visão daquele momento de raiva. E aí você vai começar a ensinar a segunda pessoa a agir de uma maneira melhor. Percebeu que essa receita que você criou, você tem que encarar como é, algo que você cozinha cada vez na hora que começa a experiência. Não é que você é uma pessoa raivosa e quando uma pessoa briga com você, você estoura. É que no momento que uma pessoa briga com você, você começa instantaneamente, décimos de segundo, a cozinhar a receita de bolo da raiva dentro de você. E se você mudar os temperos numa preparação antes, mudar a tua receita, você modifica o comportamento. Então a dissociação é uma habilidade da mente, que foi desenvolvida há milhares e milhares de anos. Os animais, por exemplo, quando são atacados por um outro predador muito grande, estão a ponto de morrer, eles dissociam para não sentir dor. Não estou dizendo para as pessoas que só devem usar nesses momentos de perigo, mas acontece isso. A gente sabe que é um momento que é uma desconexão do corpo, porque o animal que está sendo devorado por um predador sabe que nada pode fazer naquele momento, então ele assume fazer uma transição. Agora, a paralisia, em qualquer momento, você não sabe o que fazer e paralisa e não sabe como reagir. É uma forma inadequada de usar a dissociação. Então você deve treinar a associação e a dissociação como uma ferramenta para você. Porque a dissociação ajuda você a mudar a receita de bolo dos teus comportamentos associados. E aí também tem um terceiro nível, que a gente chama um nível maior, um nível de contato com o teu subconsciente e com o teu eu maior, eu superior. Você passa para uma terceira pessoa. A terceira pessoa te dá dicas e muda o mundo, te dá uma manifestação para te dar uma dica de como agir melhor. Pode ser ter entrado nessa live, por exemplo. E aí ela te dá uma dica dizendo: vai por aqui, muda a receita nessa direção, acrescenta bom humor, acrescenta curiosidade. Por que você está agindo assim comigo? O que está te incomodando, o que está fazendo você ficar tão irritado com as pessoas? Você poderia me dizer? Eu estou curioso para ouvir. E você desarma a pessoa no meio daquela situação. E você, em vez de criar uma pessoa inimiga, você cria uma pessoa amiga, que se sente respeitada e valorizada. São exemplos. Então, a associação e dissociação é você perceber que você tem esses três níveis. E você vai usar esses três níveis para te ajudar.